Olá, aqui é o professor Leonardo De Luca e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as manifestações da força muscular, com base nas referências de Vittori, em 1990, adaptada por Julio Tus Fajardo em 1999 no livro Novas Tendências em Força e Musculação. Então, força estática seria uma manifestação da força onde não há trabalho mecânico externo, um conceito do Paavo Komi, de 1979. Se não há trabalho mecânico externo, significa que não há movimento articular. Não há nem trabalho de diminuição do ângulo articular, nem de aumento do ângulo articular. Não há um trabalho externo aparente, no caso. Então, já começa essa conceituação delimitando que a força estática é a manifestação da força que ocorre em trabalho em regime isométrico, com ações musculares isométricas. Há um trabalho interno muscular a nível metabólico, então significa que há ativação muscular, se há ativação muscular, mesmo que seja isométrica sem movimento articular, há uma ativação muscular, então há tensão muscular, ligações das forças cruzadas de actina e miosina, gasto de ATP e uma necessidade de ressíntese de ATP a partir de sistemas aeróbio e anaeróbio, então há aí, dependendo da intensidade do exercício, um recrutamento cada vez maior de fibras e depressão dos estoques de fosfocreatina e aumento aí da concentração de lactato sanguíneo. A velocidade de articulação é igual a zero, se não há trabalho mecânico externo, então a velocidade angular da articulação é igual a zero. Vamos então imaginar aquele exemplo clássico onde nós empurramos uma parede ou tentamos levantar uma carga que é muito maior do que a força que nós estamos exercendo, então é uma manifestação da força muscular estática. Dentro da força muscular estática, nós temos então a força estática máxima ou força isométrica máxima, que é produzida quando o sujeito realiza uma contração voluntária máxima contra uma resistência intransponível. Então vamos imaginar nesse exemplo aqui, o sujeito tentando realizar uma extensão de joelho contra uma carga intransponível, pode ser um avaliador ou um professor segurando ali o tornozelo do sujeito para que ele não consiga realizar a extensão do joelho, mas ele tem a intenção de realizar a extensão do joelho. Vai estar em um trabalho de força estática, vai estar exercendo uma força estática, vai ter um trabalho muscular interno, trabalho metabólico interno, mas não vai ter movimento articular. Aqui nós temos um gráfico do que seria força por tempo. A força atinge então um platô e aqui seria então considerada a força muscular voluntária máxima, desde que esse esforço seja máximo. Aqui nós teríamos a força muscular voluntária máxima para extensão de joelho, no caso desse indivíduo. Temos também a força estática submáxima ou força isométrica submáxima, produzida quando o sujeito realiza uma contração voluntária submáxima contra uma resistência superável. Ou seja, a resistência nesse caso aqui não é intransponível, ela é superável. Pode ser, com esse exemplo clássico aqui, de flexão de cotovelos, uma rosca direta na barra, que é o exercício clássico de musculação, onde a resistência ela é superável, mas intencionalmente eu mantenho um trabalho estático, ou uma parte do movimento eu mantenho em trabalho estático, segurando a barra então em alguma angulação de flexão ou extensão de cotovelos. No caso aqui, no gráfico força por tempo, nós podemos observar que dá para avaliar então essa força a partir de um percentual de uma contração voluntária máxima. Aqui, se eu tivesse, no slide anterior, uma contração muscular voluntária máxima, seria a força isométrica máxima gerada em determinado movimento, em determinado exercício, e eu poderia normalizar um dado movimento, uma dada carga, o quanto que eu estaria exercendo em relação ao percentual máximo de contração muscular voluntária máxima. Em testes onde se analisa ativação muscular com eletromiografia, é possível identificar então o percentual da contração muscular voluntária máxima, e também em testes e pesquisas onde estima-se
tem a intenção de estimar a carga relativa para esse sujeito, seria então que normalizar em relação ao percentual da contração muscular voluntária máxima. Então aqui seria necessário realizar um teste de contração muscular voluntária máxima de flexão de cotovelo, onde o sujeito realizaria uma flexão de cotovelo com esforço máximo contra uma resistência intransponível e depois avaliaria o quanto que o mesmo exercício realizado com uma resistência superável, o quanto que essa carga representaria em relação ao percentual a 100% da contração muscular voluntária máxima. Então a gente tem aqui força estática submáxima em relação ao percentual da contração muscular voluntária máxima. Nesse caso aqui, temos aqui uma força que foi identificada como 60% da contração muscular voluntária máxima para um sujeito e aqui um decréscimo que chega até 30% da contração muscular voluntária máxima no decorrer do tempo, por causa aqui da fadiga muscular. Bom, na próxima aula então nós vamos trabalhar força dinâmica. Então nessa videoaula bem sucinta e autoexplicativa, nós falamos sobre força estática ou isométrica. Um abraço e até o próximo vídeo. Olá, aqui é o professor Leonardo De Luca e hoje nós vamos conversar sobre manifestações da força muscular, dando continuidade a essa segunda videoaula, onde eu vou explicar o que seria força dinâmica. Então, força dinâmica seria o efeito da força produzido por um ciclo simples de trabalho muscular, onde há encurtamento da parte contrátil, ou seja, há então aquela ação muscular concêntrica e excêntrica, que deve produzir-se desde a posição de mobilidade total, ou seja, sem contramovimentos. Então, a força dinâmica é todos os exercícios que têm aplicação de força, que têm o intuito de vencer uma resistência externa e apresenta-se então um movimento articular, um trabalho mecânico externo, uma ação muscular concêntrica e excêntrica, e a partir da força dinâmica discrimina-se então outras modalidades de força que são bem peculiares de cada movimento, cada modalidade esportiva, e também é indispensável essa discriminação, essa segmentação de manifestações da força dinâmica para fazer trabalhos específicos visando a melhora do rendimento em algumas modalidades esportivas específicas e também atividades da vida diária. Então, força máxima dinâmica seria aquela que nós identificamos num teste de uma repetição máxima, por exemplo, onde nós não estamos nos importando com o tempo, mas sim com a carga máxima levantada. Então, aparece ao mover, sem limitação de tempo, a maior carga possível em um único movimento. Uma força máxima no supino, por exemplo, pode ser 150 kg. Então, o indivíduo que consegue fazer uma repetição máxima de 150 kg no exercício supino, por exemplo, está manifestando a força máxima dinâmica. E também o Hackney conceitua como sendo a capacidade de desenvolver força capaz de levantar uma carga máxima sem que haja modulação de velocidade de execução. Então, não estou me preocupando nem com tempo, nem com velocidade, e apenas com a carga máxima que eu consigo mover, consigo vencer. Já o conceito de força inicial, também bem específico para alguns movimentos, algumas modalidades esportivas, seria a capacidade de manifestar a maior força possível ao início de uma ação muscular em muito pouco tempo. Então já começo a me preocupar com a inclinação da força pelo tempo. E seria então o que os autores consideram como a força desenvolvida nos primeiros 30 a 50 milissegundos. Então uma força de início de movimento, que seria determinante do tempo de reação para algumas modalidades esportivas, alguns movimentos. Seria uma capacidade do sistema neuromuscular, do sistema sensorial, de reagir ao estímulo e começar a gerar força de maneira muito rápida, e seria então esse início da curva força-tempo. Tá? Ela é medida também em força em newtons por segundos. Força de aceleração ou força explosiva
Então, vários livros, vários autores, vários estudos vão conceituar, e vocês vão ouvir muito falar sobre força explosiva, seria a capacidade do músculo de manifestar tensão muscular o mais rápido possível, uma vez que a ação muscular tenha começado. E pode ocorrer tanto em ações isométricas quanto dinâmicas. Acontece assim que a tensão muscular supera a carga e o movimento é iniciado. Então, as forças de aceleração ou força explosiva é o estudo da relação entre a força e o tempo. Então, a partir do momento que eu começo a analisar aquela curva de força por tempo, eu estou analisando a força explosiva a partir do momento que gera-se a tensão muscular. Então, o sistema neuromuscular é capaz de começar a gerar força, e o comportamento da força explosiva é a partir da relação entre a força e o tempo que ela tem de aplicação. Ou seja, eu analiso a curva de força-tempo como um todo, e a força explosiva, então, seria aquela inclinação da curva força-tempo. Força explosiva máxima, então, seria uma característica bem peculiar, onde a capacidade de exercer a maior quantidade de força possível no mínimo tempo possível. Então, é aquele ponto da curva onde a força gerada é máxima e um tempo mínimo. Então, esse tempo não tem valor pré-determinado e nem essa força. Eu tenho que analisar a curva força-tempo de cada indivíduo individualmente e, então, identificar a força explosiva máxima que é gerada em determinado tempo. Ela se manifesta em ações mais rápidas e potentes possíveis, partindo de uma posição de mobilidade dos segmentos propulsores. Então, seria aqui uma taxa de desenvolvimento de força explosiva máxima, seria a força máxima alcançada e o tempo para alcançá-la. Então, eu tenho um valor aí de força explosiva máxima. Então, a força explosiva máxima também está ligada à capacidade do sistema neuromuscular em reagir a determinado estímulo, gerar uma força muito alta num tempo muito curto. E a partir da análise da curva, eu identifico qual é o valor máximo de força gerada e quanto tempo levou para gerar essa força. Então, é uma caracterização da taxa de desenvolvimento de força, sendo também muito importante para diversas modalidades esportivas, de gestos técnicos de vários esportes, podendo ser decisivo até de rendimento em diversos esportes, e por isso que ela tem que ser categorizada e treinada de uma maneira diferente a partir de movimentos específicos. Então, essa força explosiva máxima, a partir do momento que ela é identificada, eu posso então passar a avaliá-la e é um parâmetro de melhora do treinamento a partir de aplicações de cargas cada vez maiores e mais rápidas. Bom, no próximo videoaula nós vamos trabalhar então uma outra manifestação da força dinâmica, que seria a força reativa. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva e diga se gostou ou não gostou. Um forte abraço e até a próxima videoaula.